Feche os olhos por um instante e imagine o mundo como um imenso campo invisível, pulsando, vibrando, respirando junto com você. Bruce Lipton nos lembra que, assim como cada célula do corpo se comunica com as outras, também nós, seres humanos, fazemos parte de uma rede viva de informações. Cada pensamento, cada emoção, cada crença não é apenas individual, é transmitido, absorvido e replicado como ondas silenciosas que atravessam o espaço e moldam o comportamento coletivo. Gregg Braden amplia essa visão ao afirmar que nossas emoções criam um campo unificado, capaz de alterar não apenas as interações humanas, mas até mesmo eventos globais. Não é exagero, estudos já mostraram que grandes picos emocionais, como tragédias ou momentos de esperança mundial, alteram o campo eletromagnético da Terra. Isso significa que o que sentimos juntos cria consequências reais, palpáveis, que ressoam muito além do invisível. E talvez você nunca tenha percebido, mas pequenas mudanças na mente coletiva já se infiltram em sua vida diária. É como a mudança de uma corrente marítima. Você não vê na superfície, mas ela é forte o suficiente para redirecionar navios inteiros. Da mesma forma, cada pensamento coletivo pode alterar o rumo silencioso de suas escolhas, hábitos e emoções. Agora, pare e reflita. Quantas das suas decisões, crenças ou medos realmente nasceram de você? E quantos foram absorvidos, sem questionamento, apenas porque a maioria acreditava neles? É como estar em uma multidão sendo arrastada por uma maré invisível, sem se dar conta de que você ainda tem escolha. A pergunta instigante que fica é: estamos escolhendo conscientemente essa direção? Ou apenas sendo levados pela corrente? Esse é o convite dessa jornada. Compreender que a mente coletiva não é apenas algo que nos controla, mas também algo que podemos influenciar. E a cada pensamento consciente, a cada emoção nutrida de forma deliberada, você acende uma fagulha que ilumina não só a sua vida, mas a de todos que compartilham desse imenso campo chamado humanidade. Pense por um momento no ambiente ao seu redor. Notícias, redes sociais, conversas de rua, crenças repetidas de geração em geração. Tudo isso parece simples informação, mas na verdade funciona como um campo invisível que se infiltra em sua mente sem pedir permissão. Bruce Lipton chama isso de uma espécie de epigenética cultural. Assim como o ambiente molda a expressão genética das células, o ambiente coletivo molda a expressão dos nossos pensamentos. Quantas vezes você já percebeu pessoas diferentes repetindo os mesmos medos, quase como se fossem cópias umas das outras? É como se houvesse um ruído invisível programando nossa mente, instalando padrões que aceitamos sem perceber. Essa repetição cria um comportamento coletivo que não nasce da escolha consciente, mas da imersão contínua em estímulos compartilhados. Imagine-se em uma sala cheia de música. Mesmo que você tente se concentrar em outra coisa, seu corpo vibra no ritmo que todos estão ouvindo. Assim funciona o ruído mental coletivo. Ele define o tom emocional sem que você sequer escolha a melodia. Ansiedade, medo, desconfiança muitas vezes não são frutos de sua história pessoal, mas reflexos de um campo que todos alimentam ao mesmo tempo. Esse condicionamento silencioso pode levá-lo a acreditar que seus pensamentos são verdadeiramente seus, quando na realidade foram herdados de um ambiente que repete padrões. O perigo está em viver reativo, acreditando em narrativas que não nasceram da sua experiência. Mas há um caminho diferente: tornar-se observador, monitorar os pensamentos que surgem e se perguntar com honestidade: isso nasceu de mim? Ou é apenas um eco da mente coletiva? Ao praticar essa observação, você cria espaço entre o estímulo externo e sua resposta interna. Esse espaço é liberdade. É nele que você escolhe quais pensamentos cultivar e quais deixar passar. É nele que sua mente deixa de ser programada e começa a ser programadora. O ruído invisível nunca deixará de existir. Mas ao desenvolver consciência, você pode transformar essa floresta de vozes em solo fértil, escolhendo quais sementes merecem crescer. Imagine por um instante que cada curtida, cada notificação, cada manchete viral é como uma pequena faísca acendendo um fogo dentro do seu cérebro. A dopamina explode e você sente um prazer súbito, uma satisfação momentânea, como se tivesse conquistado algo grande. Mas logo em seguida, a sensação some, deixando um vazio silencioso, uma fome que pede mais.
sempre mais. É isso que Joe Dispenza descreve: a mente presa em ciclos de recompensa instantânea, condicionando comportamentos sem que percebamos. Quando milhares, milhões de pessoas passam pelo mesmo ciclo ao mesmo tempo, algo mais profundo acontece. É como se toda a aldeia comesse do mesmo fruto doce, sem perceber que está perdendo o sabor da própria colheita. A mente coletiva, então, passa a ditar padrões de reação: medo, ansiedade, urgência, frustração. Cada gesto individual se dissolve no efeito do grupo e o desejo autêntico se perde em um mar de estímulos compartilhados. A repetição desses micropicos de prazer cria hábitos invisíveis. Cada notificação é um lembrete de que você precisa reagir, comentar, curtir, se engajar. Cada curtida observada no outro é um comparativo silencioso, reforçando a sensação de que algo falta, de que sua própria vida nunca é suficiente. Esse ciclo silencioso pode ser devastador, corroendo foco, energia e autenticidade. Mas há uma alternativa: conscientizar-se do padrão. Ao perceber que o prazer momentâneo não define sua realidade, você cria espaço para escolher. Cada observação deixa de ser reação automática e passa a ser decisão consciente. O mesmo fruto doce deixa de ser uma armadilha e se torna apenas informação, algo que você observa, entende e decide não deixar influenciar sua frequência. Quando você aprende a se desligar da dopamina coletiva, percebe o valor da própria colheita, daquilo que nasce de sua experiência, de seus esforços, de seus momentos silenciosos de atenção e intenção. A energia deixa de ser drenada pelo coletivo e passa a nutrir o crescimento interno, a clareza emocional e a presença. Cada ação sua se torna sintonizada com sua própria frequência, com sua própria melodia, sem precisar seguir o ritmo da multidão. Muitas vezes, acreditamos que aquilo que vemos e ouvimos é a verdade absoluta. Notícias, opiniões, crenças populares. Tudo isso se repete tão constantemente que nosso cérebro começa a aceitar como fato inquestionável. Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem ao ambiente e às crenças, e quando repetimos ideias, elas moldam padrões internos, hábitos e até a percepção da realidade. O mesmo ocorre em escala coletiva. Uma crença repetida torna-se aparentemente inabalável, mesmo sem fundamento profundo. Quando um pensamento se espalha e é repetido, ele cria ecos que ressoam na mente coletiva. O medo, a dúvida, a ansiedade, a esperança ou a fé, tudo se amplifica por repetição. Cada vez que você absorve uma ideia, sem questioná-la, mesmo de forma sutil, está participando dessa propagação silenciosa, reforçando padrões que não necessariamente refletem sua própria verdade ou experiência. É como se você estivesse vivendo uma vida que não é totalmente sua, guiado por ecos externos que parecem ditar o ritmo de seus pensamentos. Exemplos aparecem em cada canto. Crenças econômicas, que definem comportamentos financeiros, tradições religiosas que moldam decisões diárias, conceitos sociais que determinam o que consideramos sucesso ou fracasso. O que é repetido muitas vezes é confundido com profundo, mas nem sempre é verdadeiro. O cérebro interpreta a repetição como evidência, e assim, o indivíduo e a coletividade se conformam, sem perceber a distância entre o que é real e o que é apenas eco. O convite aqui é simples, mas profundo: questionar, perguntar-se se uma ideia é realmente sua ou apenas um reflexo do campo coletivo. Observar a influência silenciosa da repetição nos pensamentos e emoções permite resgatar a autonomia da mente e reconhecer que você tem a liberdade de escolher quais ecos seguir. Ao perceber o padrão, você cria espaço para decidir conscientemente quais crenças irão nutrir sua vida e quais serão apenas deixadas para trás. Quando trazemos atenção para essa dinâmica, a ilusão da verdade repetida perde força. Começamos a identificar nossas próprias verdades internas, alinhadas com a experiência pessoal, os sentimentos e a intuição. A repetição coletiva deixa de ditar o ritmo da mente e a mente individual encontra clareza, discernimento e liberdade para agir, pensar e sentir de acordo com sua própria frequência, sem ser arrastada pelo eco constante do mundo. As emoções que sentimos não existem isoladamente. Greg Braden nos lembra que há um campo unificado de percepção e nossas emoções reverberam nele, afetando não apenas nossa realidade imediata, mas também a de outros à nossa volta. Cada medo, cada alegria, cada onda de esperança ou desespero
gera ondas silenciosas, invisíveis, mas poderosas, que alteram a frequência do coletivo. Quando muitas pessoas compartilham sentimentos semelhantes, a energia resultante se amplifica, criando impactos sutis e profundos que se espalham pelo ambiente, pela comunidade, pelo mundo. É fascinante perceber, mesmo sem falar, mesmo sem agir, nossas emoções carregam informação. Um gesto simples de bondade, um pensamento de gratidão, um ato de compaixão silenciosa não desaparece. Ele se propaga no campo coletivo, tocando outros de maneira invisível. Do mesmo modo, o medo e a raiva compartilhados em massa também reverberam, moldando a percepção de todos, criando ondas que afetam decisões, atitudes e até acontecimentos em escala maior. Esse poder silencioso das emoções muitas vezes nos escapa, porque estamos acostumados a acreditar que apenas ações visíveis têm impacto. Eventos mundiais são exemplos claros. Catástrofes e crises geram picos emocionais coletivos que alteram o comportamento social, enquanto grandes movimentos de esperança e solidariedade criam ondas de energia positiva que mudam padrões, inspiram ações e até geram soluções inesperadas. A ciência da coerência cardíaca mostra que, quando alinhamos nossa mente e coração, podemos conscientemente emitir frequências que contribuem para esse campo de maneira equilibrada, harmoniosa e construtiva. O convite é compreender que cada emoção sentida tem peso. Reconhecer o poder silencioso da frequência emocional é assumir responsabilidade pelo impacto que geramos, mesmo sem perceber. Ao cultivar estados internos de calma, gratidão e presença, cada pessoa atua como um ponto de luz no campo coletivo, modulando ondas invisíveis e ajudando a criar ambientes mais equilibrados. Quando nos tornamos conscientes dessa dinâmica, percebemos que não estamos isolados. Nossa energia, nossa frequência, nossas emoções reverberam além de nós mesmos. E ao escolher conscientemente nossos estados internos, podemos transformar o coletivo, silenciosa e profundamente, contribuindo para um mundo mais coerente, harmonioso e presente. Cada pensamento que temos é como uma árvore plantada na floresta invisível da mente coletiva. Bruce Lipton e Gregg Braden nos lembram que mesmo aquilo que consideramos íntimo, pessoal ou insignificante ressoa em um campo compartilhado, criando impactos sutis, mas profundos. Quando cultivamos medos, inseguranças ou julgamento, estamos, sem perceber, nutrindo uma floresta densa, carregada de sombras que todos respiram ao redor. Por outro lado, pensamentos de presença, gratidão, amor e intenção clara são sementes de luz que expandem e transformam o ambiente emocional e energético ao nosso redor. É fácil ignorar o efeito silencioso desses padrões. Observamos notícias, redes sociais, conversas e comportamentos, muitas vezes sem perceber que estamos absorvendo, amplificando ou replicando frequências que não nos pertencem. A repetição de emoções coletivas cria hábitos invisíveis que moldam nosso cérebro, nossos comportamentos e nossas células, silenciosamente reprogramando a percepção que temos de nós mesmos e do mundo. Assim, sem atenção, nos tornamos participantes de uma corrente invisível, muitas vezes contribuindo para a propagação de ansiedade, medo e frustração, mesmo que nunca tenhamos decidido conscientemente isso. Quando percebemos essa dinâmica, surge a responsabilidade de escolher quais sementes queremos cultivar. Cada pensamento, cada intenção e cada emoção conscientes tornam-se ferramentas poderosas de transformação, não apenas pessoal, mas coletivo. É a consciência de que nossas pequenas ações internas reverberam e moldam o coletivo, assim como cada árvore influencia a floresta inteira. Ao manter a atenção plena sobre nossa mente e nosso coração, podemos semear ideias e emoções que nutrem crescimento, serenidade e equilíbrio, criando uma floresta luminosa onde antes havia sombras. A metáfora é clara: viver sem atenção é respirar medo e ansiedade da floresta alheia. Viver com consciência é plantar luz, cultivar clareza e permitir que a própria energia ressoe de forma positiva. Cada ato interno torna-se parte de um ecossistema maior, um campo coletivo que responde às nossas escolhas. Ao cuidar das próprias árvores, do próprio espaço mental, nos tornamos coautores silenciosos do mundo à nossa volta, contribuindo para um campo mais coerente, harmonioso e vivo. Reconhecer esse poder é aceitar que não somos meros observadores. Cada pensamento consciente é um passo para transformar a floresta invisível, tornando nossa presença uma força de luz
intenção e equilíbrio para nós mesmos e para todos que compartilham o campo coletivo. Ao refletir sobre a influência do coletivo, percebemos que não somos apenas vítimas de correntes invisíveis. Bruce Lipton nos lembra que, assim como uma célula saudável pode mudar a saúde de todo o corpo, um pensamento coerente, intencional e consciente pode alterar a vibração do campo coletivo. Greg Braden reforça que nossas emoções, mesmo silenciosas, reverberam em um campo unificado, gerando ondas que podem tocar milhares de vidas sem que tenhamos consciência disso. Neville Goddard nos lembra que a imaginação disciplinada de um indivíduo não é apenas um ato interno, mas uma força criadora que se propaga, moldando não apenas sua própria realidade, mas também o mundo ao redor. Imagine uma sala completamente escura. No centro você acende uma única vela. A luz é pequena, quase frágil, mas imediatamente começa a transformar o espaço. O que antes era a escuridão se ilumina suavemente, revelando caminhos, texturas, cores que estavam escondidas. Aos poucos, outras velas próximas começam a sentir essa luz, inspirando-se e acendendo. O efeito não é instantâneo, nem grandioso à primeira vista, mas é constante e profundo. Assim funciona a consciência individual em meio ao coletivo. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção clara é uma chama que ressoa, moldando, iluminando e inspirando o outro, silenciosa e poderosamente. Quando compreendemos essa dinâmica, a responsabilidade se torna evidente, mas não pesada. Tornamo-nos coautores de uma realidade maior, onde pequenas mudanças internas repercutem no coletivo. Cada escolha consciente, cada momento de atenção plena e cada ato de presença se transforma em ação que nutre equilíbrio, serenidade e crescimento. Reconhecer que não somos meros espectadores nos dá liberdade. Podemos direcionar nossa energia, nossas emoções e nossos pensamentos de forma a criar harmonia, ressonância positiva e coerência entre o individual e o coletivo. Acender sua vela no escuro não exige heroísmo ou grandes feitos, exige presença, intenção e consciência. É aceitar que cada pequeno gesto de atenção e amor próprio reverbera muito além de si mesmo, criando ondas que silenciosamente transformam o mundo. Assim, ao invés de ser arrastado pelas correntes invisíveis do coletivo, você se torna farol e guia, trazendo luz para a sua vida e para aqueles que compartilham o campo ao seu redor. Cada vela acesa começa uma mudança concreta, profunda e duradoura.